Meus queridos filhos, algo extraordinário aconteceu no Vaticano nos últimos dias e mal conseguimos perceber o alcance das transformações que estão sendo implementadas agora. O que vocês estão prestes a ouvir não é uma proposta de futuro, nem um sonho idealista. Trata-se de uma declaração definitiva, uma mudança radical que ocorrerá dentro de nossa igreja. Há pouco tempo, Papa Leão divulgou um documento intitulado Cor Unum, um só coração. Este não é um simples texto pastoral, este é o marco de 15 transformações revolucionárias que, ao contrário do que se imaginava, não acontecerão ao longo de uma década, mas de maneira imediata, trazendo mudanças que impactam diretamente nossa vida de fé, nossa relação com a igreja e com Deus. Este é um momento de reconfiguração, onde estruturas centenárias estão sendo desafiadas e a igreja, como conhecemos, começará a respirar de uma maneira completamente nova. Esta mudança não se limita a questões administrativas, trata-se de questões espirituais profundas que exigem nossa reflexão sobre como vivemos nossa fé no mundo moderno. Mas antes de continuarmos, gostaria de fazer um pedido especial a todos vocês. Deixem nos comentários de onde estão assistindo este vídeo. Preciso saber de onde vem a nossa comunidade de fé, pois o que está acontecendo no Vaticano afeta cada um de nós, católicos, espalhados pelos 4 cantos do mundo. E se essa mensagem está tocando o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca nada dessa revolução que está em curso. Agora, vamos ao cerne desta revelação. O que o Papa Leão trouxe de novo, ele e sua equipe, não estão apenas propondo uma série de mudanças tímidas. Elas são profundas e transformadoras com base no princípio de unidade. O Papa está removendo as antigas barreiras da igreja e plantando sementes para um futuro mais transparente, inclusivo e fundamentado na misericórdia. A primeira grande transformação que o Papa instituiu e que já está em vigor é a transparência financeira total da igreja. O Banco do Vaticano, uma das instituições financeiras mais misteriosas e herméticas do mundo, sempre foi um tema de especulação, com rumores de investimentos não rastreados e patrimônios secretos. Durant séculos, a igreja pregou a pobreza, enquanto, por trás das cortinas, imensas riquezas eram acumuladas. Mas o Papa Leão X agora rompe com esse passado opaco. A Santa Sé ordenou que, en maté 90 dias, o Banco do Vaticano e todos os departamentos financeiros publiquem relatórios financeiros completos, auditados linha por linha, e disponibilizem todos esses dados online para o público. Isso inclui tudo, desde os investimentos até as doações, o destino de cada centavo arrecadado e o valor real dos ativos da igreja. Não haverá mais segredos. Essa decisão, como pode-se imaginar, gerou um grande tumulto entre os altos escalões da igreja. Fontes próximas ao Vaticano revelam que diversos membros da Secretaria para a Economia tentaram dissuadir o Papa, alegando que isso poderia colocar a igreja em uma posição vulnerável. Mas a resposta do Papa Leão foi firme e silenciosa. Ótimo. Os pobres são vulneráveis também. É hora de os pastores lembrarem como isso se sente. Este não é apenas um movimento para equilibrar as finanças da igreja, trata-se
de restaurar a confiança com os fiéis que sempre acreditaram que suas contribuições eram para a obra de Deus e não para engordar cofres secretos. A fé não pode ser tratada como mercadoria escondida, e esse é o sinal de que a igreja, finalmente, não está mais apenas pregando sobre a pobreza, mas praticando-a de forma genuína. Este gesto é mais do que uma simples mudança administrativa, ele representa um chamado para que a igreja volte à sua missão essencial, ser uma luz para o mundo e não um centro de poder e riqueza. O Papa Leão não está apenas reformando a igreja, ele está redirecionando o rumo da nossa caminhada de fé, levando-nos de volta aos princípios de humildade e serviço que foram instituídos por Cristo agora. Um outro ponto que merece destaque: essa medida não se trata apenas de uma transformação administrativa, mas é profundamente espiritual. A revelação de toda a situação financeira da igreja visa não só mostrar a verdade aos fiéis, mas também garantir que a missão espiritual da igreja não seja comprometida por interesses materiais. O Papa Leão tem plena consciência de que a igreja deve ser um reflexo da luz divina e não uma sombra escondida atrás de riquezas. É nesse contexto que devemos olhar para as consequências dessa transformação, pois ela atinge não apenas os líderes da igreja, mas todos os católicos. Nos próximos dias, meses e até anos, será possível ver como essa decisão afetará as práticas diárias e a própria relação dos fiéis com a instituição religiosa. Quando um católico faz uma doação, por exemplo, ele poderá acompanhar como esse dinheiro está sendo utilizado, se realmente está contribuindo para as obras de misericórdia ou se está sendo mal direcionado. Isso cria uma maior responsabilidade e fidelidade entre a igreja e seus fiéis. Meus queridos filhos, o que estamos testemunhando aqui não é apenas uma mudança organizacional. Esta é a base de um novo relacionamento com a Igreja Universal. O compromisso com a transparência e a honestidade é apenas o primeiro passo, mas ele abre o caminho para um conjunto de transformações ainda mais profundas que estão sendo implementadas imediatamente. A questão financeira da igreja sempre foi algo que pairava sobre a cabeça de muitos fiéis. Com o novo rumo traçado pelo Papa Leão, a igreja está dizendo, de forma clara e inequívoca, nós, como corpo de Cristo, não podemos mais carregar o peso do segredo. Nossa missão é servir com transparência e verdade. Meus amados irmãos e irmãs, as transformações que estamos presenciando na igreja não são apenas administrativas, mas são profundas e espirituais. Estamos diante de uma revolução na forma como a Igreja Católica se relaciona com o mundo, com seus fiéis e com sua missão divina. Cada uma dessas mudanças visa restaurar a verdadeira essência da fé cristã, voltando às raízes do serviço, da humildade e da transparência que sempre foram os pilares do cristianismo. A segunda grande transformação trazida pelo Papa Leão é o fim da vitaliciedade no cargo e a implementação de limites de mandato para todos os membros do clero de rang século. Bispos e cardeais ocupavam cargos por toda a vida sem a necessidade de renovação, o que levava à criação de estruturas de poder imutáveis, onde alguns líderes se tornavam figuras intocáveis. Esse sistema estava criando uma cultura de controle e imobilidade dentro da igreja, onde a ambição pessoal e o poder político acabavam eclipsando a verdadeira missão pastoral.
A nova medida que o Papa Leão implementou agora obriga que bispos cumpram mandatos de 10 anos em uma diocese ou escritório vaticano e cardeais em departamentos importantes do Vaticano servirão por 5 anos. Após esses períodos, os líderes eclesiásticos serão transferidos para novas funções em diferentes partes do mundo. Isso significa que um bispo que lidera uma grande arquidiocese, como a de Nova York, poderá ser transferido para servir como capelão em um hospital nas Filipinas, ou um cardeal influente em Roma poderá ser designado para trabalhar em uma pequena paróquia na África rural. O objetivo dessa transformação é, claro, quebrar a escada da ambição e evitar a formação de impérios pessoais dentro da Igreja. O Papa quer que todos os membros do clero, independentemente de sua posição, se lembrem de sua vocação original, servir ao povo de Deus. A transformação busca também garantir que os sacerdotes não se vejam mais como príncipes da Igreja, mas como pastores humildes, que são chamados a cuidar das ovelhas do Senhor e não a acumular poder para si mesmos. Essa mudança está criando um verdadeiro terremoto político dentro do Vaticano, com muitos cardeais e bispos de longa data se sentindo profundamente desconfortáveis com a perspectiva de perderem suas posições de poder. Um comentarista conservador chamou essa mudança de um desmantelamento completo da memória institucional da Igreja, enquanto outros, como um jovem padre de Chicago, celebraram a mudança, dizendo pela primeira vez: sinto que estamos sendo chamados para ser pastores, não príncipes. Não entrei no seminário para subir uma escada corporativa, mas para servir aos outros. Este é um momento histórico para a Igreja, onde os líderes espirituais estão sendo chamados a abandonar o ego e o poder e, em vez disso, se concentrar na verdadeira vocação que receberam, servir a Deus e ao povo de maneira humilde e generosa. Não se trata mais de status, mas de um compromisso renovado com o Evangelho de Cristo, que nos ensina a servir aos outros com amor incondicional. Essa mudança também está promovendo uma cultura de renovação constante dentro da Igreja, onde o clero terá a oportunidade de vivenciar novas experiências e aprender com diferentes comunidades ao redor do mundo. Isso vai fortalecer a Igreja e torná-la mais diversa e aberta ao mundo, refletindo as necessidades espirituais de todos os católicos, independentemente de sua cultura, origem ou condição social. Meus queridos filhos, é importante percebermos que essas mudanças não são fáceis de implementar e certamente haverá resistência, tanto dentro da Igreja quanto fora dela. No entanto, é um passo necessário para a renovação da Igreja e para garantir que a Igreja Católica continue a ser fiel à sua missão original, que é trazer Cristo a todos os povos, sem distinção. O que está acontecendo agora não é apenas uma mudança no poder, mas uma transformação espiritual profunda que visa restabelecer os princípios do reino de Deus em nosso meio. Essa mudança nos ensina algo muito importante, que a Igreja não deve se basear no poder humano ou em estruturas de controle, mas sim na humildade, serviço e obediência a Deus, assim como Cristo, que se fez servo de todos. Os líderes da Igreja devem ser os primeiros a servir, não os primeiros a serem servidos. Além disso, essa mudança também representa uma renovação do espírito de fé e confiança que os fiéis devem ter em seus líderes,
ao implementar limites de mandato e permitir que novos líderes eclesiásticos surjam constantemente, o Papa Leão está renovando a Igreja, garantindo que ela não se torne uma instituição envelhecida e desconectada da realidade do povo, mas sim uma Igreja viva e em constante movimento. A segunda transformação é, sem dúvida, um sinal claro de que a Igreja está voltando ao coração de sua missão, ser uma comunidade unida, sem ambições humanas e centrada em Cristo. Para nós, como membros do corpo de Cristo, isso deve ser um chamado à reflexão sobre como nos posicionamos dentro da Igreja, não em busca de poder ou status, mas com o desejo de servir com humildade e amor aos outros. Meus filhos, a terceira transformação, a ordenação de mulheres ao diaconato, é sem dúvida a mudança mais radical que abalou as estruturas de toda a Igreja Católica por meio de 000 anos. O clero católico foi exclusivamente masculino em seus papéis sacramentais. A linha que separava o ministério sacerdotal entre homens e mulheres parecia imutável, estabelecida por normas e tradições que vinham desde os primeiros séculos da Igreja. A ideia de que mulheres poderiam assumir posições de autoridade no altar era praticamente impensável até agora. Contudo, o padre Reginaldo Manzotti decidiu que o momento chegou para revisar essa tradição, permitindo a ordenação de mulheres como diáconas, o que é uma grande revolução teológica. Isso significa que as mulheres podem, pela primeira vez, ser admitidas ao clero ordenado. Elas terão a autoridade de proclamar o Evangelho nas missas, presidir batismos, casamentos e funerais, além de pregar durante as homilias. Este é um passo fundamental para reconhecer o chamado de Deus para todos, independentemente do gênero, e abrir espaço para que o Espírito Santo atue de maneira mais inclusiva na Igreja. Mas o que está em jogo com essa mudança? Não estamos falando sobre a ordenação de mulheres como sacerdotes. O que ainda é proibido pela doutrina da Igreja, o Papa foi muito claro quanto a isso, garantindo que o diaconato feminino não envolve o sacerdócio, mas abre uma nova via de serviço e liderança espiritual dentro da Igreja. Isso implica que a mulher, em sua total dignidade humana e espiritual, também pode ocupar um lugar relevante no ministério da Igreja, sendo reconhecida por seu chamado divino a servir a comunidade. Agora, vamos pensar nas implicações dessa transformação dentro do Vaticano. A reação a essa mudança é dividida. Há aqueles que, com medo da quebra da tradição, manifestam descontentamento e tentam resistir à decisão. Por outro lado, muitos a veem como uma vitória significativa para as mulheres na Igreja, uma validação da sua participação ativa e fundamental no processo de evangelização. O teólogo Maria Helena Santos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, afirmou emocionada: chorei quando li o documento, não de tristeza, mas de alívio. Por 40 anos, estudei teologia, ensinei seminários, orientai padres, mas nunca pude subir ao altar para proclamar a palavra, que tanto amo. Hoje, minha neta de 8 anos pode sonhar em ser diácona. Essa transformação é significativa não apenas para as mulheres que já ocupam posições de liderança nas paróquias e comunidades católicas, mas também para gerações futuras que crescerão com a ideia de que
o ministério cristão não é uma questão de gênero, mas de chamado e vocação divina. O Papa Leão declarou que a Igreja tem respirado com apenas um pulmão até agora e é hora de respirar com dois, permitindo que as mulheres desempenhem seu papel ao lado dos homens, ajudando a Igreja a cumprir sua missão de evangelização de maneira mais plena. No entanto, como era de se esperar, o movimento tradicionalista dentro da Igreja tem se oposto fortemente a essa mudança. O grupo Fiéis à Tradição, por exemplo, organizou vigílias de oração em diversas cidades, clamando a Deus para que Ele proteja a Igreja dessa confusão que consideram ser um erro. Eles alegam que a presença das mulheres no altar não é uma mudança progressista, mas uma apostasia disfarçada de misericórdia. No entanto, o padre Reginaldo Manzotti reafirma que essa mudança visa fortalecer a Igreja, trazendo-lhe maior relevância no mundo atual. As mulheres diáconas terão o poder de realizar sacramentos como batismos, casamentos e funerais, especialmente em lugares onde há escassez de padres, nas comunidades mais isoladas, paróquias rurais ou locais distantes. Isso pode significar a diferença entre ter ou não acesso aos sacramentos, proporcionando às pessoas de fé a oportunidade de ter uma experiência espiritual mais completa e acessível em lugares de grande necessidade pastoral, onde os padres são poucos e sobrecarregados. As mulheres poderão ocupar funções essenciais, como pregar, presidir celebrações litúrgicas e administrar a Eucaristia, ajudando a atender às demandas espirituais da comunidade de forma eficaz e sensível às realidades locais em uma perspectiva mais ampla. Essa mudança representa também uma transformação cultural dentro da Igreja, onde a igualdade de gênero não é apenas uma questão social ou política, mas uma necessidade pastoral que reconhece as necessidades de todos os fiéis, independentemente de sua origem ou gênero. O papel das mulheres na Igreja Católica será cada vez mais valorizado, com elas exercendo funções mais amplas e essenciais no ministério e na evangelização. As mulheres são agentes de transformação e devem ser reconhecidas como tal dentro da Igreja de Cristo. Meus queridos filhos, a quarta transformação descrita no documento Coruno é uma mudança fundamental no modo como a Igreja Católica entende e pratica o sacramento da reconciliação, ou como é comumente conhecido, a confissão durant século. A confissão foi vista por muitos como um tribunal, um lugar onde os fiéis se sentavam diante do sacerdote para serem julgados, onde sua culpa era medida, suas falhas registradas, e muitas vezes sentiam o peso da vergonha e do medo ao confessar seus pecados. Essa tradição de tratar a confissão como um julgamento formal está sendo desafiada agora. O padre Reginaldo Manzotti, com a sabedoria e o amor pastoral que caracterizam seu pontificado, está reestruturando completamente o sacramento, transformando de um ato de julgamento em um processo de cura e orientação espiritual. O foco deixa de ser o pecado em si e passa a ser a restauração do relacionamento entre o indivíduo e Deus, assim como entre os irmãos na fé. O Papa Leão escreveu: por muito tempo tratamos o confessionário como um tribunal onde Deus é o juiz. Devemos devolver-lo ao seu lugar correto,
o hospital de campo, onde Deus é o médico. Ele quer que a confissão seja vista não mais como um momento de condenação, mas como um momento de cura, onde o penitente não apenas reconhece suas falhas, mas é também renovado, reconhecido e acolhido por um Deus misericordioso. A mudança é radical e profunda e se reflete também na abordagem pastoral de muitos sacerdotes ao redor do mundo que já começaram a implementar essas novas diretrizes. Nos últimos tempos, temos observado uma transformação na maneira como os sacerdotes abordam a confissão. Em vez de uma lista de pecados a ser condenada, a confissão se torna uma oportunidade de diálogo e acolhimento com o sacerdote, agindo como um guia espiritual. Padre João Carlos, um jovem sacerdote que trabalha em uma paróquia periférica no Rio de Janeiro, compartilhou conosco sua experiência. Desde que comecei a implementar essas orientações, mesmo antes do documento oficial, vi mudanças incríveis. Pessoas que não se confessavam há décadas voltaram, não para uma lista de pecados, mas para uma conversa sobre como se aproximar mais de Deus. O Papa também enfatiza a cura interior como a verdadeira razão para o sacramento da reconciliação. O penitente não é mais visto como alguém que deve pagar por suas falhas, mas como alguém que busca restauração. Em muitos casos, o sacramento da reconciliação não deve ser um simples descarregar de pecados, mas um processo mais profundo de cura emocional e espiritual, onde as pessoas podem reconhecer seus erros, pedir perdão e, então, reconstruir seu relacionamento com Deus e com os outros. No entanto, nem todos os sacerdotes estão completamente confortáveis com essa mudança. Padre Antônio, um sacerdote com 45 anos de experiência, revelou: fui treinado para ser claro sobre o certo e o errado. Agora me pedem para ser terapeuta. Não sei se tenho essa formação, essa confissão mais pessoal, mais voltada para o cuidado e menos para o julgamento. Exige uma preparação pastoral muito mais profunda. Para isso, a igreja está organizando cursos intensivos para que os sacerdotes recebam treinamento adequado sobre escuta ativa e aconselhamento pastoral. Psicólogos cristãos estão sendo convidados para ajudar a formar os padres nessa nova abordagem, que é, sem dúvida, um desafio para aqueles que foram educados em uma mentalidade mais tradicional de julgamento e condenação. A mudança na maneira de ver a confissão, de acordo com as novas diretrizes do Papa, reflete também uma mudança na teologia da Igreja. O foco agora será menos sobre a penalização do pecado e mais sobre a restauração do relacionamento com Deus, com os outros e consigo mesmo. Padre Reginaldo Manzotti deseja que a confissão seja um ato de amor e misericórdia, onde a ênfase está no perdão e na cura, não no medo e na culpa. A reestruturação do sacramento da reconciliação, portanto, representa uma verdadeira evolução teológica e pastoral. Ela não está apenas mudando a forma como o sacramento é praticado, mas também como ele é percebido pelos fiéis. Ao acolher as pessoas com mais humanidade, carinho e compreensão, a Igreja está, de fato, caminhando para uma nova era de misericórdia, onde o sacramento da reconciliação se torna um momento de verdadeira cura para aqueles que buscam restaurar sua relação com Deus e com seus irmãos. Esse novo enfoque sobre a confissão traz à tona uma questão muito importante: o modo como vemos a misericórdia de Deus. Durant séculos, muitas pessoas temiam a confissão
porque acreditavam que estavam sendo julgadas por seus pecados. Agora, com a nova abordagem do padre Reginaldo Manzotti, é possível ver a confissão como uma oportunidade para se reconectar com Deus, para curar as feridas do coração e da alma. É, sem dúvida, uma transformação profunda na prática do catolicismo, um passo significativo para tornar a igreja mais acessível e acolhedora para todos os fiéis, para aqueles que se sentem distantes da igreja ou que se afastaram devido ao medo de serem julgados. Esse novo enfoque na reconciliação será uma luz de esperança e uma nova oportunidade de voltar a se aproximar do coração misericordioso de Cristo. Meus queridos filhos, a quinta transformação que estamos testemunhando é uma mudança radical no modo como a igreja lidará com questões de responsabilidade e ética dentro do clero. Este é um tema extremamente importante, especialmente considerando os escândalos do passado, envolvendo abusos que mancharam a imagem da igreja. Durant décadas, a falta de transparência e o controle interno insuficiente permitiram que os erros fossem encobertos, mas agora, sob a liderança do padre Reginaldo Manzotti, uma grande mudança está acontecendo para proteger os fiéis, especialmente as crianças e os vulneráveis. No documento Coruno, o Papa revelou uma decisão histórica. Todas as dioceses no mundo deverão criar conselhos de responsabilidade compostos por leigos que terão o poder de investigar e avaliar o comportamento de padres, bispos e até mesmo cardeais. Esses conselhos serão formados por profissionais da área, como ex-promotores, especialistas em segurança infantil, psicólogos, e terão autonomia total para investigar qualquer denúncia de abuso. Além disso, as descobertas desses conselhos não serão apenas recomendações, mas serão vinculativas e publicadas de forma transparente, garantindo que não haja mais espaço para encobrimentos. Essa decisão representa uma mudança profunda na cultura e estrutura interna da igreja. Durante muitos anos, os processos de investigação e julgamento de abusos eram conduzidos apenas pelos membros do clero, o que gerava desconfiança entre os fiéis. Agora, com a participação dos leigos e especialistas fora da igreja, a confiança está sendo restaurada. A transparência sobre o que ocorre dentro da igreja é uma prioridade e todos poderão acompanhar como os recursos são usados, como as denúncias são tratadas e, mais importante, como os responsáveis são punidos de forma justa. O próprio padre Reginaldo Manzotti afirmou em seu documento: o futuro da igreja depende da confiança dos fiéis e não podemos pregar sobre a pobreza e a transparência enquanto permanecemos envolvidos em segredos e práticas ocultas como isso. Ele está deixando claro que a igreja não pode mais ser um lugar onde a corrupção e o abuso prevalecem. O Papa está fazendo um esforço genuíno para limpar a igreja e torná-la mais acessível e transparente para todos. Essa mudança é um reflexo do compromisso do Papa com a verdadeira justiça cristã, pois somente através da verdade é que a verdadeira cura pode ocorrer, como nos ensinou o próprio Cristo. A verdade vos libertará, ao dar voz aos leigos, que representam todos os fiéis que vivem no mundo e têm o direito de serem ouvidos.
o Papa está abrindo a igreja para uma nova era de participação. E cuidado pastoral, agora, não são apenas os líderes espirituais que terão voz em questões tão delicadas, mas também aqueles que representam o povo de Deus. Entretanto, nem todos dentro da igreja estão contentes com essa mudança. Há uma grande resistência interna. Alguns membros do clero se sentem ameaçados e humilhados por essa intervenção de pessoas de fora que não têm o mesmo entendimento da vida religiosa e que, segundo eles, podem não julgar as situações com o mesmo cuidado espiritual que eles. A reação é compreensível, pois a mudança implica em uma ruptura com uma tradição de séculos, onde a igreja se julgava e se administrava internamente. No entanto, a maioria dos fiéis recebe essa transformação com esperança e entusiasmo. Um grupo significativo de leigos, como pais, profissionais de segurança e até mesmo psicólogos cristãos, vê essa reforma como uma forma de finalmente restaurar a confiança da igreja e criar um ambiente mais seguro para todos. Dr. Carlos Mendonça, um promotor aposentado e especialista em crimes contra crianças, foi nomeado para liderar o Conselho de Responsabilidade na Arquidiocese de São Paulo. Ele declarou: não vim para destruir a igreja, mas para salvá-la. A única maneira de restaurar a confiança é através da verdade total. Mas essa medida não se limita apenas à supervisão e investigação. Também representa uma mudança na própria natureza do ministério sacerdotal, pois vai além da hierarquia tradicional. Agora, a igreja está mostrando que a responsabilidade não é apenas dos que estão no topo, mas de todos que fazem parte dela. E isso se reflete na transformação da maneira como a igreja serve aos seus fiéis, levando em consideração a humildade, a verdade e a justiça em cada ação tomada. A proposta de transparência e participação visa também fortalecer a confiança entre a liderança da igreja e os leigos, mostrando que todos têm um papel na construção do reino de Deus. E isso vai muito além de palavras, se estendendo às ações concretas. A resistência pode ser forte, mas a mudança é inevitável. E quem está pronto para se adaptar a essa nova realidade, perceberá que isso só trará benefícios para a igreja no futuro. Neste cenário de reformas radicais, as comunidades católicas em todo o mundo se deparam com uma igreja mais acessível, mais justa e mais transparente. Leigos e sacerdotes estão sendo chamados a trabalhar juntos, não apenas para investigar e corrigir falhas do passado, mas para construir um futuro mais sólido, onde a verdade e a fé caminham de mãos dadas rumo ao ideal de uma igreja de Cristo realmente unida e fiel ao seu propósito divino. Dessa maneira, a transformação no campo da responsabilidade não é apenas administrativa, ela é espiritual, moral é teologica, pois traz à tona um novo entendimento de como todos devem trabalhar em conjunto para o bem do reino de Deus. Como São Paulo nos ensina, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E.com. Isso, a igreja se torna mais forte, mais justa e mais fiel ao seu verdadeiro papel de guiar os fiéis para a salvação eterna. Meus queridos filhos, a sexta transformação que está ocorrendo dentro da igreja é talvez uma das mais surpreendentes e simbólicas de todas
Trata-se da dissolução da nobreza papal, um gesto ousado que enfraquece os símbolos de poder temporal da Igreja e reafirma a verdadeira natureza de Cristo como o servo dos servos de Deus. Por séculos. O Vaticano operou como uma verdadeira corte medieval, onde títulos nobiliárquicos e privilégios hereditários eram concedidos a certas famílias em Roma, como se fossem parte de um sistema feudal. Estes títulos, como duques e barões papais, criaram uma elite dentro da própria igreja, com acesso a privilégios e influências que ultrapassavam o campo espiritual. Hoje, sob a liderança de Padre Reginaldo Manzotti, esses títulos foram abolidos completamente. O Papa decretou que os títulos honoríficos papais, os privilégios especiais e as posições hereditárias que haviam sido atribuídas a determinadas famílias romanas ao longo dos séculos seriam desfeitos. A justificativa do Papa para essa transformação é clara e profunda. O único título que importa na corte de Cristo é o de Filho de Deus. O resto é poeira e teatro. Esta medida é mais do que um simples ato administrativo. É uma reafirmação da verdadeira humildade cristã, que rejeita as distinções sociais e os poderes temporais em favor da igualdade diante de Deus. Essa transformação reverbera profundamente na cultura do Vaticano e reflete uma mudança fundamental no que significa liderar a Igreja. O padre Reginaldo Manzotti está tentando eliminar qualquer vestígio de ostentação e hierarquia secular, que ainda permeia as estruturas de poder da Igreja. Para ele, a Igreja não deve ser um palco de luxos e títulos vazios, mas uma comunidade de servos todos iguais diante de Deus. Esse ato de humildade visível também serve como um exemplo para todos os católicos, convidando-os a refletir sobre a verdadeira natureza do serviço no reino de Deus. No entanto, a resistência a essa mudança também é forte. Para muitas famílias romanas antigas, esses títulos não eram apenas símbolos de status, mas também representavam poder e influência dentro da sociedade católica. Eles carregam consigo uma história de séculos de lealdade à Igreja e de colaboração com o Vaticano. Para muitos, a abolição dos títulos papais parece um ataque a uma tradição profundamente enraizada. E isso criou uma divisão dentro dos círculos mais conservadores da Igreja. Fontes em Roma revelam que alguns desses antigos nobres papais estão profundamente contrariados e até ameaçaram se afastar do Vaticano em resposta à decisão de Leão X. Entretanto, o Papa não se deixou intimidar por essa pressão. Ele está determinado a libertar a Igreja do peso das tradições mundanas que a afastam de seu propósito divino. A Igreja não é uma monarquia e os seus líderes não devem ser tratados como príncipes ou nobres. Eles são servos de Cristo e servos do povo de Deus. Ao dissolver a nobreza papal, o padre Reginaldo Manzotti está dizendo de forma clara e inequívoca que a verdadeira autoridade na Igreja vem de Cristo e não de títulos mundanos ou de riquezas temporais. Este ato de humildade ressoa profundamente com a mensagem de Cristo, que lavou os pés dos discípulos como um exemplo de liderança servidora. Em vez de se apoiar em estruturas de poder que exaltam o indivíduo, o Papa está chamando todos os membros da Igreja a se unirem em serviço, refletindo a missão de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Além disso, ao eliminar os títulos papais e os privilégios de uma elite, o padre
Reginaldo Manzotti está desafiando toda a igreja a repensar o que significa viver o evangelho no mundo moderno. Ele está propondo uma igreja mais próxima do povo, mais acessível e menos preocupada com a ostentação e o poder. A igreja do futuro, conforme a visão do Papa, deve ser uma igreja onde todos são iguais diante de Deus, onde o serviço ao próximo é a medida de grandeza e onde a verdadeira riqueza vem da fé, da esperança e da caridade, e não do status ou do prestígio. No entanto, apesar de sua natureza revolucionária, essa mudança também implica um desafio significativo para a Igreja Universal em muitas partes do mundo, especialmente em regiões mais tradicionais. A visão de uma igreja sem uma nobreza estabelecida pode ser difícil de aceitar. O clero mais tradicionalista, que se acostumou com as antigas formas de autoridade, pode sentir que essa transformação diminui a importância de sua missão. No entanto, essa transformação deve ser vista como uma oportunidade de renovar a missão espiritual da igreja, restaurando a verdadeira essência do cristianismo, a humildade, a caridade e o serviço desinteressado. Em resumo, a dissolução da nobreza papal não é apenas uma mudança administrativa, mas um sinal claro de que o padre Reginaldo Manzotti está reinventando a igreja para o século XXI, desafiando todos os membros do clero e do povo de Deus a seguir o exemplo de Cristo, que escolheu servir e não ser servido. A igreja está sendo chamada a se tornar mais simples, mais transparente, mais acessível e mais fiel à sua verdadeira missão. Meus queridos filhos, vamos agora mergulhar na sétima transformação que está remodelando a igreja de maneira profunda e duradoura. Esta reforma pode ser vista como uma tentativa de atualizar e democratizar a forma como a igreja transmite seus ensinamentos, especialmente em um mundo onde a tecnologia e as conexões globais desempenham papéis cada vez mais importantes. O padre Reginaldo Manzotti, em uma decisão audaciosa, ordenou uma reescrita completa do Catecismo da Igreja Católica. O mais importante resumo oficial dos ensinamentos da Igreja, mas com uma abordagem completamente nova. Este não será apenas um catecismo revisado de acordo com os tempos modernos. Ele será uma documentação viva que estará em constante evolução. O Papa, em sua sabedoria, compreende que o mundo está mudando a uma velocidade sem precedentes e a igreja deve se adaptar a esses tempos para continuar cumprindo sua missão de guiar os fiéis no caminho de Cristo. A última grande atualização do catecismo foi em 1992, mas, como bem sabemos, a realidade atual é radicalmente diferente. Estamos vivendo em uma era de avanços tecnológicos, novos desafios globais e uma crescente necessidade de diálogo interreligioso. O padre Reginaldo Manzotti anunciou a criação de um sínodo digital global, onde ele está convidando teólogos, cientistas, artistas, putas, mães, pais e até mesmo ateus e agnósticos de boa vontade a contribuírem para a formação do novo catecismo. Esta abertura para diversas perspectivas é um reflexo da mentalidade inclusiva do Papa, que deseja que a igreja se torne um lugar onde todos, independentemente de sua religião ou crenças, possam contribuir para a construção de um mundo melhor,
Ele está buscando uma igreja que seja mais inclusiva, mais dialogante, e que busque a verdade universal, não apenas dentro das paredes da igreja, mas também no exterior, no mundo secular, ao permitir que até ateus e cientistas participem da construção do novo catecismo. O Papa Leão está promovendo uma verdadeira revolução no modo como a igreja se relaciona com o mundo fora de seus próprios muros. Este é um passo corajoso, mas necessário para construir uma igreja que seja relevante e acessível a todos, especialmente às gerações mais jovens, que estão cada vez mais distantes da tradição religiosa. O novo catecismo não será um documento fechado, ao contrário, será um documento aberto, onde todos terão a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da fé católica, levando em consideração os avanços científicos, os dilemas éticos contemporâneos e os desafios espirituais do mundo moderno. No entanto, essa mudança não será fácil, a resistência é grande, especialmente entre os mais conservadores que podem ver essa abertura como uma ameaça à integridade da tradição católica. Muitos dentro da igreja têm dúvidas sobre o papel dos cientistas seculares, por exemplo, ou sobre o envolvimento de ateus em questões espirituais. Para eles, isso pode parecer uma diluição da pureza doutrinária, mas o padre Reginaldo Manzotti está claro em sua intenção. Ele não deseja diluir a doutrina católica, mas só aprofundá-la, tornando-a mais acessível e relevante para o mundo de hoje. Outro aspecto fundamental dessa transformação é o impacto que ela terá no relacionamento da igreja com a ciência. O padre Reginaldo Manzotti está ciente de que fé e razão nem sempre andaram de mãos dadas na história da igreja, mas ele deseja curar essa divisão ao convidar cientistas e especialistas de áreas como biologia evolutiva, cosmologia e mudanças climáticas para contribuírem com o novo catecismo. Ele está dando à igreja a oportunidade de reconhecer a ciência como aliada no entendimento da criação divina e da verdade universal. Essa decisão do Papa pode ter um impacto profundo, não apenas na igreja, mas também na sociedade como um todo, ao integrar os avanços científicos e os novos conhecimentos no catecismo. Ele está promovendo uma abordagem mais holística e completa da verdade, onde fé e ciência não são vistas como inimigas, mas como duas facetas da mesma realidade divina. Isso também pode ajudar a desmistificar a igreja para aqueles que veem a religião como algo arcaico ou desconectado da realidade moderna. Porém, como já mencionei, nem todos na igreja concordam com essa abordagem. Muitos cardeais e bispos conservadores têm expressado suas preocupações sobre essa abertura para o diálogo com os cientistas e com aqueles fora da igreja. Eles temem que a exposição das verdades divinas a diferentes pontos de vista possa diluir a autenticidade da doutrina católica. Esses líderes, que têm uma visão mais rígida e tradicional da igreja, não aceitam facilmente o convite do Papa para integrar perspectivas externas. No entanto, essa discussão está longe de ser resolvida e continuará sendo uma das questões mais debatidas nos próximos anos. Se, por um lado, essa transformação pode parecer revolucionária, por outro, ela é uma necessidade urgente para garantir que a igreja continue a ser uma voz relevante e influente no mundo moderno.
A igreja não pode se isolar do resto do mundo e continuar pregando um cristianismo antiquado, que não reflete as realidades da vida cotidiana das pessoas. Ela precisa ser uma igreja viva, capaz de dialogar com as questões e desafios do século XXI. Meus amados filhos, ao olharmos para o futuro da igreja, precisamos entender que o novo catecismo será um documento revolucionário, não apenas em termos do conteúdo, mas também na forma como ele será elaborado. Ele será o reflexo de um mundo mais interconectado, onde todas as vozes têm algo a oferecer e a igreja se coloca ao serviço da humanidade, que possamos, como fiéis, acolher essa mudança com abertura e fé, lembrando sempre que, embora a verdade de Deus seja imutável, a forma como a transmitimos e a entendemos deve evoluir com os tempos. Meus queridos filhos, chegamos à 8ª transformação, uma mudança de grande alcance que tem o poder de revolucionar a maneira como celebramos nossa fé no dia a dia. Esta transformação diz respeito à descentralização da liturgia, um processo que mudará profundamente como a missa. E outros sacramentos serão celebrados ao redor do mundo. Durante a maior parte da história da igreja, a missa e outros rituais litúrgicos foram rigidamente uniformes. Isso significava que, independentemente de onde um padre estivesse, seja em Tóquio, seja em Kansas City, a celebração da missa seguiria um formato idêntico. As palavras seriam as mesmas, os gestos seriam os mesmos. E a forma de celebrar a Eucaristia seria, em grande parte, padronizada por Roma. Isso visava a unidade universal da igreja, e a uniformidade litúrgica era vista como a base para a identidade católica global. Porém, com a chegada da 8ª transformação, o padre Reginaldo Manzotti está, de forma decisiva, rompendo com esse modelo rígido. A autoridade sobre a liturgia será devolvida aos episcopados locais, ou seja, as conferências episcopais de cada país terão agora a autoridade de adaptar a liturgia às realidades culturais de suas respectivas regiões. Em outras palavras, a missa não será mais uma expressão única de um modelo romano. Em vez disso, diversas culturas terão a possibilidade de incorporar elementos litúrgicos locais, sem comprometer a essência do rito. Isso permitirá que a Igreja Católica se torne ainda mais inclusiva, abraçando a riqueza cultural de todas as nações. Essa mudança pode parecer técnica à primeira vista, mas suas implicações são profundas e multifacetadas. Vamos pensar, por exemplo, em como seria celebrar uma missa no Brasil, incorporando elementos da cultura afro-brasileira ou elementos das tradições indígenas. Imagine também a possibilidade de ver rituais ancestrais de purificação, respeitosos com a tradição cultural local, sendo integrados às celebrações litúrgicas, mantendo a pureza do rito, mas, ao mesmo tempo, aprofundando a conexão espiritual dos fiéis com o que é celebrado. Dom Pedro Silva, bispo de uma diocese na Amazônia, foi um dos primeiros a experimentar essas mudanças. Ele compartilhou sua experiência, dizendo pela primeira vez em 500 anos, posso celebrar uma missa que fala diretamente ao coração do meu povo. Não precisamos mais fingir ser europeus para sermos católicos. A missa que celebramos é uma verdadeira expressão da nossa cultura e da nossa fé.
Isso, sem dúvida, é uma transformação significativa, pois rompe com a ideia de que ser católico e celebrar a missa significava seguir uma única expressão cultural. Agora, a igreja está encontrando uma maneira de se adaptar e se inserir nas culturas locais, sem perder sua universalidade. No entanto, essa mudança está gerando divisões internas, principalmente entre aqueles que defendem uma liturgia mais tradicional e os que estão mais abertos a inovações. O movimento Salvem a Missa Latina, por exemplo, expressou grande descontentamento com essa descentralização litúrgica. Seu argumento é que a uniformidade litúrgica é o que mantém a Igreja Universal unida e que qualquer mudança pode dividir ainda mais os católicos. Eles defendem que uma missa diversificada pode enfraquecer a unidade da Igreja e permitir que cada país ou região crie rituais que não tenham a mesma profundidade espiritual que o modelo tradicional. Apesar da resistência, o padre Reginaldo Manzotti tem persistido em sua visão de que a unidade da Igreja não significa uniformidade total. Em suas palavras, unidade não significa uniformidade. O Espírito Santo fala todas as línguas. Este é um conceito poderoso e radical, pois reconhece que a verdadeira unidade cristã não é sobre a imposição de um único modelo, mas sim sobre aceitar e celebrar a diversidade dentro de uma fé comum. O Espírito Santo, que é a força unificadora da Igreja, não está limitado a uma linguagem ou cultura específica, mas fala em todos os idiomas, em todas as culturas. Essa mudança na liturgia, sem dúvida, trará à tona debates intensos dentro da igreja. Há muitos sacerdotes e fiéis que temem que a adaptação litúrgica possa enfraquecer a solidez da tradição católica e que as modificações culturais possam obscurecer os ensinamentos centrais do cristianismo. Eles acreditam que a essência da missa está na forma tradicional, que foi transmitida ao longo dos séculos, e temem que qualquer alteração nos rituais litúrgicos possa resultar em desvio de fé. Entretanto, o padre Reginaldo Manzotti está chamando a igreja a olhar além do medo e a abraçar a riqueza cultural das comunidades católicas ao redor do mundo. Ele acredita que, ao permitir a incorporação de elementos locais, a missa se tornará mais relevante para os fiéis, tornando a igreja uma instituição viva e adaptável aos tempos em que estamos vivendo. Ao mesmo tempo, ele reforça que essas mudanças não podem comprometer a autenticidade da liturgia. O objetivo é criar um espaço onde a diversidade cultural se harmonize com a riqueza teológica da igreja. A implementação dessa transformação será um processo gradual, mas seus efeitos certamente transformarão a vida litúrgica de milhões de católicos ao redor do mundo. Ao darmos espaço à expressão cultural local, a igreja estará mostrando que se importa com as realidades concretas da vida dos fiéis e que está disposta a adaptar-se para continuar sendo uma fonte de inspiração e espiritualidade para todos, em todas as partes do mundo. Meus filhos, o que estamos testemunhando não é apenas uma mudança na liturgia, é uma evolução no próprio coração da igreja, que se abre para o mundo, acolhendo as diversas maneiras pelas quais os fiéis expressam a sua fé. E, embora esse processo envolva desafios e controvérsias,
ele também representa uma grande oportunidade para a igreja crescer, aprender e se renovar, em sintonia com o Espírito Santo, que nunca deixa de guiar seus filhos, que possamos todos estar abertos ao que o Espírito deseja fazer em nossos corações e na vida litúrgica da igreja. Meus queridos filhos, chegamos à 9ª transformação, que é uma das mais simbólicas e ao mesmo tempo incríveis de todas. A Igreja dos Pobres não é uma ideia nova. Desde o pontificado do Papa Francisco, a Igreja tem falado sobre a necessidade de se tornar mais acessível aos mais necessitados, de ser um reflexo da misericórdia divina para aqueles que mais sofrem. Porém, agora, com a transformação instituída por Padre Reginaldo Manzotti, essa ideia se tornou realidade de uma forma prática e radical. O Padre Reginaldo Manzotti tomou a decisão de vender dezenas de propriedades luxuosas da igreja fora da cidade do Vaticano. Essas propriedades, muitas das quais são icônicas e históricas, representavam a riqueza acumulada do Vaticano ao longo dos séculos. Castello Gandolfo, por exemplo, é uma das propriedades que será vendida. Muitos de vocês provavelmente não sabem, mas Castello Gandolfo não é apenas uma residência de verão para o Papa. É um símbolo de poder papal que remonta ao século X. Por isso, a venda dessas propriedades não é apenas uma questão de dinheiro ou recursos. É um sinal de mudança profunda, um gesto simbólico que desafia séculos de tradição. O valor arrecadado com a venda dessas propriedades será direcionado para uma nova fundação que o Padre Reginaldo Manzotti criou, o Fundo para os Despossuídos. Este fundo será independente e administrado por uma entidade laica com o objetivo de ajudar os mais pobres, os desabrigados e aqueles que mais necessitam da solidariedade da igreja. Os bilhões de dólares que se espera arrecadar servirão para fundos de caridade, ajuda humanitária e para financiar projetos que ajudem a erradicar a pobreza ao redor do mundo. Irmã Clara, que há 30 anos trabalha com moradores de rua em Roma, falou sobre essa medida. Ela disse: Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Por que então os representantes dele precisam de palácios? A igreja deve ser, acima de tudo, uma igreja dos pobres. Isso não é apenas uma mudança administrativa, é uma mudança de coração. Essa venda das propriedades é uma renovação do espírito cristão, em que a solidariedade e a caridade devem ser mais valorizadas do que os luxos terrenos. Com isso, o Padre Reginaldo Manzotti não apenas resgata o legado de pobreza de Cristo, mas também realiza uma mudança cultural na igreja, a Igreja Católica. Ao longo de sua história, acumulou enormes riquezas, sendo muitas vezes acusada de hipocrisia por pregarem a pobreza, enquanto possuíam uma riqueza imensa. Este novo movimento reflete um desejo de retomar a humildade, a simplicidade e a solidariedade como valores centrais da fé católica. A resistência a essa mudança, como era de se esperar, é a norma. Existem muitos dentro da igreja que argumentam que vender propriedades históricas pode ser uma forma de perder a identidade histórica da igreja, e alguns até questionam a viabilidade desse tipo de medida. Eles acreditam que a igreja deve preservar seus bens como símbolos de seu prestígio e que, com a venda das propriedades, a igreja poderia perder valores espirituais e culturais importantes. Entretanto, essa transformação busca algo mais profundo.
O padre Reginaldo Manzotti está desafiando o poder e a riqueza que se acumularam em torno da igreja e convidando todos os católicos a voltar às origens de uma igreja pobre, humilde e dedicada ao serviço dos pobres. Isso nos lembra que, segundo o Evangelho, os últimos serão os primeiros e que a salvação não está nas riquezas materiais, mas na riqueza espiritual que podemos compartilhar com os necessitados. Esse movimento do padre Reginaldo Manzotti também se alinha com a mensagem central do Papa Francisco em seu pontificado. A Igreja dos Pobres não é apenas uma expressão simbólica, mas uma realidade vivida, em que cada membro da Igreja é chamado a testemunhar o amor de Deus por meio do serviço ao próximo, especialmente os mais vulneráveis. Ao vender propriedades luxuosas, a Igreja está, em certo sentido, despojando-se de sua própria arrogância e abraçando uma nova forma de viver o Evangelho, em que a solidariedade com os pobres não é apenas uma opção, mas uma necessidade central da fé cristã. O fundo para os despossuídos permitirá que a igreja se aproxime dos desprivilegiados de uma maneira mais concreta e prática, investindo em ajuda humanitária e em projetos de dignidade para os mais marginalizados pela sociedade. Além disso, essa transformação radical também serve como um exemplo para os fiéis de que a riqueza material não deve ser o objetivo final da vida cristã. Jesus, em sua vida na terra, sempre demonstrou a importância de uma vida simples e do compromisso com os mais necessitados. A Igreja, como corpo de Cristo, deve refletir esse mesmo espírito de renúncia ao luxo e de partilha com os pobres. Meus filhos, o que estamos vendo aqui é uma verdadeira revolução pastoral. O padre Reginaldo Manzotti está mudando a forma como a igreja se relaciona com o mundo material, redistribuindo seus bens de maneira que reflita as prioridades espirituais do cristianismo. Essa mudança representa o retorno a uma igreja pobre e humilde, totalmente focada no serviço aos mais necessitados. Como Jesus nos ensinou, o que nos resta agora é refletir sobre como essa mudança afetará a nossa própria vida. Estamos nós também dispostos a viver com mais simplicidade e dedicar-nos ao serviço dos pobres. A igreja está dando o exemplo e é nossa responsabilidade seguir esse caminho, lembrando sempre que, ao cuidar dos pobres, estamos cuidando de Cristo. Meus queridos filhos, chegamos à última transformação desta revolução papal, uma transformação histórica que pode mudar o futuro da Igreja Católica e do cristianismo como um todo. O padre Reginaldo Manzotti, com sua visão profunda e ousada, convocou o que ele chama de Senado de Todos os Povos. Este é um movimento que ultrapassa as fronteiras da Igreja Católica, buscando a união não apenas entre os cristãos, mas também entre diferentes religiões e até não crentes. O Senado de Todos os Povos será um novo concílio ecumênico, o primeiro desde o Vaticano II, mas de forma muito diferente. Será aberto, inclusivo e com representantes de todas as culturas, crenças e filosofias do mundo. O principal objetivo desse concílio não é legislar sobre a Igreja Católica, mas sim fazer uma pergunta profunda e universal. Como podemos, como família humana, construir um mundo mais justo, misericordioso e sustentável para nossos filhos? É um convite ao diálogo interreligioso
ao compromisso com a paz global e a cooperação internacional para resolver os maiores desafios que enfrentamos hoje, como a pobreza, a mudança climática, os conflitos bélicos e a desigualdade social. Para muitos, isso soa como um sonho distante, uma utopia que nunca será possível de alcançar. Contudo, o padre Reginaldo Manzotti acredita firmemente que a Igreja Católica, como líder espiritual de bilhões de pessoas ao redor do mundo, deve assumir a responsabilidade de ser um exemplo de unidade e solidariedade. Não podemos mais continuar com a mentalidade isolacionista, onde as religiões se separam e competem umas com as outras. O momento é agora. E a Igreja Católica deve ser a pioneira em promover um diálogo sincero com outras religiões e até com os não crentes. O que significa realmente o Senado de todos os povos? Em termos práticos, o Senado de todos os povos reunirá representantes não apenas das igrejas cristãs de todas as denominações, mas também de outras religiões, como judeus, muçulmanos, hindus, budistas e até de ateus e agnósticos de boa vontade. O padre Reginaldo Manzotti convocou líderes espirituais e figuras de outros credos para que se reúnam e discutam os problemas globais, buscando soluções através da colaboração mútua. Ele mesmo disse em suas palavras mais recentes: é hora de entender que a religião não divide, mas se une. Quando seus seguidores agem com amor, compaixão e verdade para os cristãos do mundo todo, essa iniciativa tem o potencial de ser uma mudança de paradigma. Ao envolver outros líderes religiosos, o Papa está declarando que a Igreja Católica não se vê mais como uma entidade isolada, mas como parte de uma família humana com um destino comum. Ao discutir as questões universais que afetam todos os povos, independentemente da religião ou crença, a Igreja está abrindo seus braços para a coexistência pacífica e para um mundo melhor. Mas, como sempre acontece com grandes mudanças, há aqueles que se opõem a essa ideia. Líderes conservadores dentro da Igreja estão preocupados com o impacto que essa abertura ao diálogo interreligioso pode ter na pureza da doutrina católica. Alguns veem isso como uma ameaça à identidade e aos valores fundamentais da fé cristã. Já os líderes de outras religiões também expressam cautela. Para muitos deles, o diálogo interreligioso é uma ideia que tem sido tentada muitas vezes, mas nunca com resultados concretos. Contudo, a proposta do padre Reginaldo Manzotti é de um diálogo sincero e prático, com ações concretas, em vez de apenas um exercício teórico de coexistência. Um exemplo claro dessa transformação pode ser encontrado na relação com o judaísmo. A Igreja Católica e o judaísmo têm, por século, vivido um relacionamento marcado por desconfiança e hostilidade, mas o padre Reginaldo Manzotti está decididamente tentando mudar isso. Ele se propôs a convidar os líderes judaicos para discutir questões comuns e criar estruturas de cooperação em áreas como direitos humanos e justiça social. O patriarca Bartolomeu, da Igreja Ortodoxa de Constantinopla, que também foi convidado, reagiu com otimismo cauteloso, dizendo que essa iniciativa poderia finalmente curar uma ferida de 1000 anos. O papel dos ateus e agnósticos também será crucial nesse novo concílio. Ao convidá-los para a mesa de diálogo, Padre Reginaldo Manzotti está afirmando que a razão e a fé não são inimigas,
mas podem caminhar juntas na construção de um mundo mais justo e sustentável. Isso representa uma ruptura com o passado, quando muitas vezes as doutrinas religiosas eram vistas como contrárias ao progresso científico e humano. Quais serão os resultados do Senado de todos os povos? O padre Reginaldo Manzotti espera que o Senado de todos os povos ajude a mudar o mundo, a unir as lideranças espirituais e intelectuais de diferentes culturas e religiões. O Papa acredita que será possível encontrar soluções colaborativas para os maiores desafios globais, como pobreza extrema, desigualdade de gênero, mudanças climáticas e conflitos bélicos. O Senado pode, então, se tornar a plataforma onde as melhores ideias de todos os lados serão compartilhadas e implementadas para criar um mundo mais justo e misericordioso para todos. Meus filhos, Padre Reginaldo Manzotti está colocando à prova a fé da Igreja Católica ao desafiar-nos a expandir nossa compreensão da fé e da solidariedade. Ele nos convida a olhar para o futuro, mas também para nos aproximarmos de todos os seres humanos, independentemente de sua religião ou caminho de vida. A Igreja dos Pobres não é uma abstração, mas uma realidade vivida. E este é o primeiro passo para um futuro de justiça e paz deste concílio, que provavelmente mudará para sempre a história da Igreja e a história humana. Depende de nossa capacidade de diálogo, nossa abertura ao outro e nossa vontade de viver a verdadeira misericórdia de Deus.